Penso que estão todos a ver. Hoje o tema é revitalizar para competir, na sequência do último webinar que fizemos. Hoje queríamos discutir algumas propostas dos consultores para a retoma. Queria apresentar só a Consultip. A Consultip é a Associação de Consultores de Investimento e Inovação de Portugal, uma associação de caráter profissional que pretende representar os consultores com especialização nos domínios de investimento e inovação das empresas e entidades. Quer participar no desenho e implementação de políticas de desenvolvimento da economia, da tecnologia, da inovação, do investimento, da qualidade e da formação dos recursos humanos, promover o aperfeiçoamento científico e profissional dos seus associados, facilitar a transferência de conhecimento e tecnologia e, no fundo, também promover iniciativas orientadas para o debate sobre experiências e inovação, a partilha do conhecimento de todos nós. Bem, o nosso objetivo último, obviamente, é garantir o sucesso das organizações de qualquer tipo, onde nós intervimos enquanto consultores, e aumentar a competitividade do país e promover a coesão social numa filosofia de desenvolvimento integrado e sustentável, uma abordagem que esperemos rapidamente começar a discutir no nosso congresso. Não foi para ouvir falar da Consultip que cá vieram e, portanto, vou dar de seguida a palavra ao João Cabral, um consultor, nosso associado e CEO da Inodev, e ao nosso presidente, o Vítor Cardial. Para deixar de interromper o partilhamento e calar. Passava então a palavra ao João Cabral. Olá, boa tarde. Meu nome é João Cabral, eu sou o CEO da Inodev e nós temos, quer dizer, nós Inodev temos como missão levar a inovação e como implementar a inovação nas empresas. E achámos muito interessante este desafio porque os consultores são efetivamente alguém que faz a catalisação do processo da mudança numa sociedade e acho que o nosso papel é um papel muito interessante e, portanto, é com todo o gosto que eu me junto a esta pequena tertúlia e para nós fazermos as nossas considerações. Eu, se calhar, iria passar aqui a partilhar o meu ecrã, só um minutinho. Já conseguem ver o ecrã partilhado? Já conseguem ver o ecrã partilhado? Ok? Sim. Muito bem. Então, iríamos passar. Hoje o que vamos ver primeiro é analisarmos efetivamente o que é que se passou em termos de qual é o verdadeiro impacto do Covid, porque eu acho que é muito importante nem subestimarmos nem sobreestimarmos o efeito da pandemia e para tentarmos avaliar, enfim, alguns caminhos para o processo de mudança. Depois tentámos identificar o que é que muda depois do Covid e depois a ideia é olharmos para este processo e tentarmos pensar coletivamente como é que nós vamos poder efetivamente inovar e criar oportunidades após esta crise. Então, aqui assim algumas coisas que isto está sempre a mudar todos os dias, mas no dia 21, que foi ontem, nós tínhamos ainda 21 mil afetados, 785 óbitos, 1.143 recuperados e tínhamos um número reprodutivo de 0,88. Destes dados todos, o mais importante para mim é o 0,88. Claro que o número de óbitos e o número de infectados, efetivamente, são relativamente baixos. Eu confirmo que Portugal não teve, como Espanha ou como Itália, um cenário explosivo, mas o que é importante é este número reprodutivo. E o número reprodutivo, o RT, indica quantas pessoas é que infecta as pessoas seguintes. Quando este número reprodutivo é acima de 1, o que acontece é que a curva torna-se exponencial. Se for abaixo de 1, a curva vai se reduzindo. Nós, quando começámos esta crise, tínhamos 5 de índice reprodutivo
e hoje em dia estamos em 0,88. Os chineses, quando pararam, quando começaram a abrir o ano, tinham 0,32. Portanto, nós efetivamente estamos a começar a dominar bem a curva, mas ainda estamos muito próximos do 1, portanto ainda temos aqui assim uma sensação, uma situação que ainda não está completamente dominada. O impacto da economia prevista no PIB era menos 3,7 anual, mas isto já está ultrapassado, porque o nosso próprio Ministro das Finanças já vai dizer que era 6,5. E se nós olharmos aqui assim, quem é que ganha e quem é que perde? Em termos potenciais prejudicados, obviamente o primeiro é o turismo e o lazer, e mais do que a questão do custo que eles vão ter por estarem efetivamente, terem perdido vendas, eu acho que o maior problema vai ser que durante muitos anos, e durante muitos meses, mas certamente durante alguns anos, as pessoas vão ter medo de viajar. E não vai ser fácil o turismo de massas que havia, o crescimento brutal de todos os anos, aumentava o número de milhões de pessoas que entravam em Portugal. Isto vai diminuir e vai trazer efetivamente aqui algum impacto em termos do turismo e lazer. Depois a aviação e a área marítima, obviamente, também. Os automóveis, alguma coisa. A construção, curiosamente, a médio e longo prazo, pode sofrer de um abaixamento do imobiliário, mas no curto prazo em Portugal as pessoas continuaram a trabalhar na construção. A indústria, os serviços financeiros, a educação formal, no qual a deslocação física, etc., também sofre um bocado. A gasolina e o petróleo também vão sofrer, portanto estas indústrias também vão sofrer. E depois quem é que está a ganhar? A agricultura, o e-commerce e as tecnologias de informação têm sido muito, muito, muito importante. Eu no outro dia vi um gráfico muito engraçado em que mostra o crescimento do e-commerce durante a crise. A Amazon subiu 30%, o que foi o volume de vendas, e o que acontece é que as pessoas foram obrigadas a estarem online, trabalharem online, comprarem online e, portanto, de alguma forma, essa aprendizagem que elas tiveram pode ter aqui assim uma mudança estrutural. A saúde e o bem-estar também vão ser muito importantes, porque as pessoas vão minimizar muito menos estes processos. A alimentação e o retail vão ter muito que pensar no sentido de reestruturarem para responder a situações online, e depois os serviços médicos vão estar em alta. Bom, então, olhando para este pequeno resumo do que se fez, se nós tentarmos analisar do ponto de vista de cenários o que é que acontece a médio e longo prazo, nós efetivamente temos aqui dois eixos que são eixos, estruturais do que é que pode acontecer. A primeira é curto prazo ou longo prazo. E o segundo é recessão ou depressão. E isto é importante porque há uma diferença muito grande entre a recessão e a depressão. A recessão, há uma baixa da economia com uma recuperação, e a depressão, o que acontece é que a economia encontra um novo equilíbrio entre a oferta e a procura abaixo do seu ponto ótimo, portanto há permanentemente partes da sociedade e partes das indústrias, etc., que ficam fora da economia. Ora bom, portanto, nestes cenários temos um cenário que é curto prazo, recessão, recuperação rápida, curto prazo, depressão, que é o mega crash, ou seja, a depressão foi o que aconteceu em 1929, é o mega crash, e depois, se isto se prolongar a longo prazo, temos uma crise longa ou mesmo uma mudança estrutural do sistema. Graças a Deus, eu acho que aquilo que tem que se vindo a materializar em termos de cenários, isto está sempre a mudar, mas hoje em dia claramente parece que vai ser uma coisa relativamente a curto prazo, porque a definição entre curto prazo e longo prazo era sobretudo qual era ou seja, se esta crise, se o fecho iria prolongar-se ou não para além do verão. Porque se prolongasse para além do verão, as medidas económicas, o cash flow das empresas, as reservas financeiras, etc., ir-se-iam esgotar e, portanto, acrescia ao problema da recessão uma série de outros problemas estruturais de endividamento e solvabilidade a médio e longo prazo.
Bom, então vamos tentar, a proposta que eu tenho aqui para fazer é o seguinte, que é, para cada um destes cenários, vamos tentar refletir em torno de 7 eixos, que é o que é que acontece em termos do vírus num cenário destes, medicina, sociedade, o Estado, as empresas, a economia mundial e o mercado de ações, para vermos em cada um destes cenários o que é que poderá acontecer. Ora bem, no cenário de recuperação rápida, que é a curto prazo e recessão, o que nós temos é, o cenário é, em termos do vírus, as medidas drásticas tiveram efeito e reduziram a velocidade de propagação, o que se parece materializar, portanto, depois a seguir há uma recuperação da economia. A medicina, do ponto de vista da medicina, isto quer dizer que há o aparecimento de medicamentos eficazes no início do verão, com vacinas logo no outono. As inovações nos diagnósticos podem detectar as infecções quase imediatamente e, portanto, nós conseguiríamos isolar quem é que são as pessoas que já estão infectadas e confiná-las. Em termos da sociedade, há um choque, mas depois a vida pública e privada voltam ao normal. O choque da crise leva as pessoas a nível nacional e internacional a terem confiança, com mais confiança e a cooperarem mais. E devido ao distanciamento social, a digitalização e essas tecnologias têm um impacto enorme e as pessoas habituam-se a outras formas de trabalhar. Em termos do Estado, dos Estados, há uma intervenção maciça dos governos e dos bancos centrais. Eles mantêm a insolvência e o desemprego a um nível que, sendo bastante mais alto do que o inicial, enfim, é relativamente tolerável. As insolvências globais são evitadas e isto não chega a contaminar o sistema bancário, e os sistemas de previdência social estão a ser repensados e reconstruídos, mas aguentam este processo. A nível das empresas, o que se espera é que haja, para este cenário, insolvências na ordem dos 5%, face àquilo que é normal, que é 1 a 2%. Em termos da economia mundial, há uma queda de 6%, mas a Ásia recupera mais rapidamente e a Europa e os Estados Unidos, sobretudo os países mais afetados, chegam aos 10%. E a Bolsa recupera no fim do ano ou no início de 2021, mais ou menos o nível que estava em 2019. Portanto, de todos, este é o cenário claramente mais positivo. O que é que acontece se o cenário se transformar numa crise longa? Então, em termos dos vírus, claramente as medidas chegaram tarde demais e eram fracas em alguns países. As infecções mantêm-se ou há infecções de novas estirpes e, portanto, a gente não consegue sair do confinamento antes do verão e só no outono é que as coisas começam a ser contidas e os vírus passam a ser uma ameaça que podem levar a bloqueios regionais e à paragem de transportes, etc. A nível médico, o que isto quer dizer é que os medicamentos eventualmente já estarão disponíveis no início do verão, mas que a distribuição não é generalizada e a vacina estava disponível no início de 2021. Portanto, no primeiro cenário, a vacina pode começar a estar disponível no outono. Neste cenário, ela estaria só disponível em 2021. Em termos da sociedade, as restrições à vida pública vão até o outono. Portanto, há novos surtos desencadeados por pessoas infectadas excessivamente otimistas. Começa a haver tendências nacionalistas e populistas, mas as revoltas não se materializam, mas começa a haver uma instabilidade grande nesse nível e o clima é predominantemente crítico sobre o sistema. Os Estados, reparem, o problema é que se isto se mantiver durante muito tempo, poderá haver empresas que entrem em ruptura em termos de tesouraria e então o problema é que a grande consequência é isto chegar aos bancos e depois ter arrastamentos como teve na crise anterior em termos dos bancos e da solvabilidade dos bancos, porque os Estados têm que intervir, etc. A nível das empresas, se isto se materializar, as falências já chegam aos 15%, e as empresas que já estavam à beira, já estavam numa situação complicada,
sobre endividamento que só sobreviviam com baixas taxas de juros, provavelmente não aguentam, e o desemprego então duplica para 15% neste cenário. A produção económica aqui cai mais de 10%, com a Europa e os Estados Unidos com 15%, e a recuperação é muito lenta durante todo o ano 2021 e 2022. E quando isto acaba, o mercado de ações tem uma queda de 30%. Se nós agora olharmos que é a depressão, mas rápida, ou seja, que há um cataclismo muito rápido, muito profundo, mas relativamente curto, que é a contenção foi bem sucedida, mas houve um novo surto de vírus multiplicado por mutações, o nível de imunidade permaneceu praticamente sem efeito, ou seja, se aparecer um novo vírus e tivemos que fazer o processo todo de confinamento, isto pode ser aqui complicado. Os medicamentos não estão disponíveis ou não estão para todos, a capacidade de terapia intensiva não foi a suficiente, os testes não cobriram a parcela necessária da população e ainda não existe uma vacina aplicável. A nível da sociedade, isto começa a ter um efeito muito complicado em termos de xenofobia e agressão. Nós já vimos algumas coisas destas. Eu, por exemplo, foi impressionante em Espanha ver os carros dos próprios médicos que iam trabalhar pintados com coisas a dizer vai-te embora, apesar de estás a trabalhar no hospital, não voltes para aqui para não desinfetar, portanto, esse tipo de comportamentos. Os bancos começam a ter problemas e não conseguem ser resgatados dada a dimensão. A proteção de depósitos dos clientes é garantida, mas as medidas do BCE foram apenas equivalentes à reforma da moeda. Provavelmente poderá haver problemas de estabilidade a nível da própria União Europeia. As empresas podem ter quebras à volta dos 50% em 2020 e a insolvência das empresas pode chegar a 30%. Em termos da economia mundial, há uma perca de 25% da economia mundial e a recuperação, portanto, a recuperação pode vir a ser rápida, mas de alguma forma há uma queda brutal do nível de produção. E a Bolsa tem uma queda de 67%. Por último, o último cenário de todos, que é, se isto for igual ao mega crash, mas a médio e longo prazo, ou seja, então temos este processo que é a mudança do sistema, no qual, em termos de vírus e medicina, é basicamente a mesma coisa, mas a grande diferença é que, como isto se prolonga durante muito tempo, as sociedades começam mesmo em crise e pode haver mesmo mudanças de regime. Neste caso, há aqui 3 subcenários, que é o trumpismo como modelo, populistas de direita, a China como modelo, que é governos autocráticos reconhecidos pela eficácia como lidaram com as coisas, e há eventualmente uma terceira via no qual passa a haver uma abertura e uma cooperação mais eficaz. Ora bem, estes cenários todos serviram para, sobretudo, se perceber o que é que está aqui assim em causa. O que é que está aqui assim em causa e o que é que poderá materializar-se. Graças a Deus, aquilo que hoje em dia tem-se vindo a materializar é o cenário da recuperação rápida. Se não houver aqui grandes problemas de mutações e se de repente a epidemia não voltar a ser muito forte outra vez, é o que se vai provavelmente materializar este cenário de recuperação rápida. Ora bem, quais é que são as prioridades para trabalhar a recuperação rápida? É o foco no bem-estar. E, portanto, a ideia aí é as empresas e as várias coisas têm que se focar no bem-estar, o bem-estar das pessoas, garantir às pessoas segurança, diminuir a ansiedade e ser capaz de vir a tornar outra vez os ambientes de trabalho processos relativamente seguros, onde as pessoas se sintam apoiadas. Vai ser provavelmente o mais importante, e preservar a energia das equipas. Se por acaso se transformar numa crise longa, então juntamos a isto do bem-estar a questão da solvabilidade. E aí temos que provavelmente reestruturar as empresas para garantir a solvabilidade de médio e longo prazo. E depois a seguir, no cenário mega prazo, o problema é a ruptura é de tal maneira rápida
que se pode perder a ruptura ou que se pode perder as cadeias de valor e, portanto, o maior problema é manter as cadeias de valor a funcionar e as relações com fornecedores e clientes. E, por último, a médio e longo prazo, a operacionalidade da empresa. Portanto, as empresas correm o risco de não conseguirem funcionar e têm que se reinventar de alto a baixo. Perante isto, quais é que são as prioridades em termos de inovação para as empresas para esta nova fase? Portanto, neste primeiro cenário, claramente, há um processo de inovação incremental, no qual as empresas podem ter mais ou menos os mesmos processos que têm, mas têm que se adaptar às novas condições e, portanto, primeiro, comunicar de uma forma diferente. O que nós estamos aqui a fazer, os webinars que existem todos os dias, etc., há 2 meses atrás eram raros. No futuro, eles vieram para ficar e isto vai, ou seja, as empresas têm que mudar completamente o seu processo de comunicação e o espaço que elas ocupam em termos digitais. O foco na transformação digital também é muito importante. As empresas têm que conseguir criar cadeias e processos que lhes permitam responder em termos de serviços, em termos de entregas de bens, etc., à distância e de uma forma digital e novas formas de trabalhar. Hoje em dia o teletrabalho também veio para ficar, mas, portanto, há aqui nestas áreas há aqui muita coisa para inovar e muita coisa para reestruturar em termos das empresas. Se por acaso se materializar o cenário da crise longa, provavelmente a adaptação, a parte da transformação digital mantém-se. Aliás, nos 4 cenários a transformação digital veio para ficar, mas provavelmente aqui tem que ser adotados novos instrumentos financeiros para nós reestruturarmos as dívidas e reestruturarmos em termos financeiros a nossa estrutura, bem como a oferta que nós fazemos aos clientes tem que ser estruturada de forma a que eles consigam, de alguma forma, pagar os nossos serviços de uma forma provavelmente mais leve e mais dividida no tempo. E também temos que adaptar o modelo de negócio. Nas partes cá em baixo, quando se materializar a depressão, eu acho que aqui o grande problema é que provavelmente terá de ser desenvolvida em ambas processos como o do Oceano Azul, ou seja, processos no qual a empresa tem que reestruturar o seu modelo de negócio e reinventar novas maneiras de fazer dinheiro adaptadas à situação. Portanto, há muita coisa, se o cenário de baixo se materializar, há muita coisa que tem que ser reinventada de alto a baixo. E, portanto, olhando aqui assim para estes 4 cenários, com estas, linhas gerais, eu acho que as empresas têm condições de refletir um bocadinho sobre o que é que elas devem aproveitar em cada um destes cenários para implementar nas suas empresas. E uma das coisas que eu também as desafiava é, naqueles cenários atrás, em que nós temos as 7 variáveis, se vocês juntarem essas 7 variáveis mais 2 ou 3 correspondentes a coisas que são muito importantes na vossa área, por exemplo, imagino que era uma empresa metalomecânica, uma empresa de turismo, provavelmente, se nós juntarmos esta área, era interessante vocês materializarem o que é que cada um destes cenários pode querer dizer em termos dessas variáveis, para de alguma forma poderem concretizar um bocadinho melhor o impacto que isto poderá ter na empresa. E agora, se calhar, passava aqui assim ao Vítor, passava-lhe a palavra. Pronto, vamos só fazer aqui uma pequena nota. Agora que já não vamos poder dormir logo à noite, com estes cenários que nos assustam e com estas previsões, análises perspectivas de eventuais cenários, vamos ver de que forma aqui a Consultip propõe ajudar as empresas ou propor soluções que ajudem as empresas a desenharem estratégias que se enquadrem, que permitam responder a potenciais cenários de alteração. Vítor, a palavra é tua. Ora, boa tarde a todos. Muito obrigado por participarem neste webinar. Eu gostava de dizer que, como é evidente, a Consultip pretende propor soluções, mas não quer e não quis entrar de propósito nesse tema dos programas de continuidade e de emergência que estão neste momento em curso.
Achamos que esses programas de continuidade de emergência devem ser efetivamente mantidos, devem ser eventualmente melhorados, mas não é claramente a nossa situação de discutirmos esses temas, porque consideramos que neste momento estamos numa situação de emergência, esses programas são desenhados para uma situação de emergência e nós queremos olhar mais para a frente. Acho que os consultores, embora sejam frequentemente chamados em situações de emergência e tendo de resolver esses problemas, acho que neste momento compete-nos manter a cabeça fria e perceber como é que poderemos ajudar o país e as empresas a ultrapassarem as novas questões que se levantam. Basicamente, como foi dito aqui pelo João Cabral, a situação, por muito bem que corra, não vai ser igual ao que era antes. E, portanto, vai haver aqui um período de grande adaptação e de grande transformação ao nível da sociedade, das relações comerciais e da própria, digamos, forma de fazer negócios e de estar no negócio. E, portanto, eu partiria agora para vos apresentar, digamos assim, as propostas da Consultip e vamos então ver se eu consigo mexer com isto. Ora bem, o que é que nós defendemos? Nós defendemos que vamos precisar de um programa especial de revitalização empresarial. Ou seja, não é uma medida de emergência, não é uma medida de continuidade, é uma medida que se destina a dar novas ferramentas, dar novas capacidades às empresas para se adaptarem o mais rapidamente possível aos novos contornos em que a competição e a economia se vão desenvolver. E, portanto, nós propusemos aqui um conjunto de programas relativamente simples, relativamente limitados, mas que podem ter um grande impacto na competitividade e na transformação das empresas. Ora bem, portanto, na nossa perspectiva, a disrupção da atividade é catastrófica, ou seja, os números que aparecem são muito otimistas. Quando se fala em 8%, eu penso que os 8% já lá vão. Eu não espero, pessoalmente, e muitas pessoas na Consultip pensam da mesma forma que eu, que este ano nós consigamos ter uma recessão, uma diminuição do produto interno bruto inferior a 15%. E, portanto, vamos ter vários problemas no turismo, no retalho, nos serviços pessoais, na confiança para ir a um restaurante, na confiança para ir fazer uma viagem e, portanto, a confiança só vai ser recuperada quando houver, efetivamente, um grau de segurança em termos de saúde pública que torne possível as pessoas voltarem a ter uma vida semelhante à que tinham antes. Portanto, isto sofreu uma ruptura, uma disrupção completa. E, portanto, os apoios que o Governo fez, que são muito bem intencionados e muitos deles até bem desenhados, não garantem a sobrevivência nem a retoma sustentável. Apenas se limitam a tentar passar, digamos, a fase mais grave da crise. Não dão nenhuma garantia para o futuro. As alterações que as empresas vão encontrar nos próximos tempos vão ser novos modelos de concorrência, alterações fundamentais nos processos de negócio, novos concorrentes, novos mercados, novas, digamos assim, dinâmicas. Eu penso que o que está a acontecer no têxtil com agora a produção de máscaras não são cirúrgicas, são sociais, é um dos aspectos que já está a mostrar que as coisas estão-se a alterar e, portanto, nós temos, como consultores e como interessados no desenvolvimento económico e social do país, de apresentar ideias para nos adaptarmos, adotarmos a mudança como parte do nosso futuro. E, portanto, as nossas propostas apresentam-se aqui
eu penso que como uma revitalização inteligente. Ou seja, eu acho que a perspectiva do helicóptero, né, que já foi aventada, que é a distribuição de apoio sem critério, em critérios basicamente uniformes, distribuindo da mesma forma a uma grande empresa, uma pequena empresa, uma empresa que está num setor que vai ter dificuldades, uma empresa que está num setor que vai ter vantagens, não me parece que seja interessante. Vai manter a estrutura organizacional competitiva, vai reforçar as empresas que têm posições dominantes e não promove a inovação. A nossa perspectiva é um apoio baseado no mérito dos projetos, na adaptação das estruturas organizacionais às novas tecnologias e à competição que vai aparecer, a promoção da competência e, fundamentalmente, fazer aquilo que eu acho que há muito tempo Portugal precisava, que era mais inovação, mais competitividade, como eu costumo dizer, vender Portugal e não deixar que sejam os outros a virem cá comprar. Ou seja, produzirmos com maior valor acrescentado. Esse é o aspecto que nos parece mais relevante em todo este processo e, portanto, é para aí que nós gostaríamos que este programa avançasse. Nós pensámos este programa de revitalização empresarial em 3 áreas específicas. Uma virada para os pequenos negócios, para os negócios de bairro, para o pequeno comércio, para a pequena loja de serviços, para a pequena oficina, em que foram talvez os que mais sofreram nesta crise e que vão ter de retomar o seu negócio, se calhar com grandes dificuldades, porque, como falei no outro dia com uma senhora de um café, vai fazer cacifres para as pessoas poderem lá estar. E como as pessoas depois dizem assim, está bem, tem os cacifres, mas quem é que limpa os cacifres entre uma refeição e outra? E eu tenho segurança para lá estar? Ou o empregado que vai servir e vai confeccionar a comida vem no transporte público carregado de pessoas às 7 da manhã, com que garantias é que eu tenho que não haja aqui um problema infeccioso? Portanto, tudo isto vai ser extremamente difícil para os pequenos negócios. E, portanto, a Consultip propõe-se ajudar ou apoiar um programa em que se promova a adaptação dos pequenos negócios às alterações que vão acontecer. Isso implicará alterações fundamentais nos processos de negócio, nos modelos de comunicação com o cliente, nos modelos de contacto com o cliente, etc. Mas esses negócios são fundamentais para a sustentabilidade económica, para a criação de emprego, para a nossa vida social. E eles têm de melhorar o seu posicionamento em termos de mercado, têm de começar a trabalhar mais em rede e em colaboração, cada vez mais, não é cada um por si, mas temos todos de colaborar mais, e, claramente, vai haver um período em que eles vão precisar de ter fundo de maneio. E, portanto, o reforçar a tesouraria destas empresas torna-se determinante para o sucesso. Engano-me sempre, peço desculpa. As despesas elegíveis, neste caso, eu acho que é fundamentalmente o apoio dos consultores para fazer a transformação dos negócios. Acho que um contributo, um conselho de alguém fora do próprio negócio que possa ver para além do nível imediato das coisas é fundamental em todos os negócios. E nestes negócios que não têm, de facto, esse tipo de estratégia, não têm esse tipo de tradição, penso que pode ser um benefício extremamente importante. E os investimentos decorrentes da adaptação ao mercado, destas transformações que o próprio negócio vai ter, vão ser outros aspectos importantes que têm de ser tidos em conta, sejam as pequenas obras de adaptação, sejam as melhorias ao nível da higiene e da segurança da higiene, sejam ao nível das cozinhas, sejam ao nível, digamos, da forma como contactam com os clientes, sejam outros níveis de salubridade que são, neste momento, críticas para o sucesso. E também apoio à criação de emprego, ou seja,
emprego mais estável ou menos estável, mas fundamentalmente emprego com alguma coisa, com algum sentido e algum significado para as pessoas possam construir futuro. Quer dizer, eu acho que neste momento os jovens não sabem como é que vão ter futuro, não podem constituir família, etc. Nós temos de mudar esse estilo baseado nos baixos salários e na precariedade. Temos de ter empregos com valor acrescentado e temos de valorizar os nossos trabalhadores. E, portanto, o financiamento do Fundo Maneio à adaptação e investimento que estas pequenas empresas vão ter que fazer é fundamental. Eu acho que isto é, sinceramente, uma das nossas apostas fundamentais, porque os pequenos comerciantes, essa malha urbana é fundamental para que a nossa sociedade se mantenha com um nível de coesão minimamente adequado. Outro aspecto que nos parece extremamente importante e que foi falado muito nos últimos tempos é a questão da indústria. A indústria, não só a indústria, mas também os serviços mais relevantes, sejam hotelaria, sejam coisas do género, seja a mobilidade, sejam esses aspectos todos. Nós temos de aumentar a competitividade empresarial. Temos de aumentar a nossa competitividade num mundo que vai cada vez ser mais competitivo, apesar de todas estas questões. A recessão que se vai fazer em todos os países vai fazer com que a competição se torne muito mais severa, que a disputa por cada parcela de mercado e por cada oportunidade que surja seja mais forte. Nesse aspecto, nós queremos promover a inovação e o reforço tecnológico, adaptar a estratégia de desenvolvimento e os planos de ação às novas condicionantes e à nova envolvente, às novas oportunidades de mercado. E para isso é preciso intervir em fatores de competitividade que já foram objeto de intervenção aqui há 20 anos atrás, com grande sucesso, e que hoje se tornam outra vez necessários para darmos um salto, como na altura foi dada, e que permitiu que, por exemplo, hoje o nosso calçado e os nossos têxteis tenham uma posição competitiva a nível mundial que nos orgulha a todos. E, portanto, a organização da gestão, da produção, da logística, da distribuição, da qualidade, a introdução da flexibilização produtiva, da automação de processos, da robótica, a questão do marketing e da internacionalização, ou seja, as pessoas começarem a perceber que têm que vender os seus produtos, têm de valorizar os seus produtos na atividade comercial, não podem, por exemplo, esperar que venha cá alguém e subcontrate. A questão das tecnologias de informação e sistemas de automação, entrarmos na indústria 4.0 é uma solução, mas não é a solução milagrosa, nem é a solução para toda, é uma solução que tem de ser pensada de acordo com as necessidades que de facto o país tem. Na altura das missões de produtividade havia aquela questão de fazer adaptações às máquinas que existem, quer dizer, nós neste momento não estamos, na nossa opinião, em situação de aumentar a produção, estamos na situação de aumentarmos o valor dessa produção. E o valor dessa produção é com inovação, marketing, design e outros fatores de competitividade, como a atividade comercial e a atividade, digamos, de promoção, que têm de ser valorizadas pelos nossos empresários. E, portanto, a concepção, desenvolvimento e design de produtos, a investigação e desenvolvimento, a apresentar soluções novas neste novo mercado, é fundamental para que todo este processo se desenvolva. Outro aspecto que todos nós sabemos que é crítico são os capitais permanentes das empresas, que são todos relativamente baixos, fundamentalmente nas nossas pequenas e médias empresas, e não têm condições para se tornar competitivas e para se desenvolver neste ambiente extremamente exigente que vai acontecer nos próximos tempos. Nós queremos claramente que ao nível da consultoria estratégica seja uma despesa elegível, quer dizer, ou seja, é perfeitamente impensável e tem sido uma das questões que mais tem prejudicado
a imagem dos consultores e a sua atuação é ser considerado que tudo o que os consultores fazem não tem valor. Ou seja, pelo menos para os fundos de apoio, acham que o trabalho do consultor não tem propriamente apoio. Isso é fundamental mudarmos essa perspectiva. O trabalho do consultor, se for honesto, se for competente e se for indicado para o trabalho que vai realizar, pode contribuir de forma muito decisiva para a competitividade. E essa questão é uma questão que não vale a pena nós iludirmos, porque em todo o lado há gente boa e há gente má. Os consultores, na sua grande maioria, são pessoas competentes, experimentadas, com formação adequada, com grande experiência. E nós, na Consultip, estamos a tentar valorizar esse tipo de competências, esse tipo de conhecimento. Estamos a tentar, digamos, distinguir os melhores dentre nós. Mas é efetivamente através de uma exigência de trabalho que nós podemos ser relevantes para a sociedade. E é isso que a Consultip quer. E, portanto, toda esta questão do trabalho de consultoria nos próximos tempos vai ser decisivo para que nós possamos transformar a sociedade e tornar-nos mais competitivos. Para além disso, como é evidente, achamos que a contratação de profissionais qualificados, que há muitos em Portugal, felizmente, por empresas que estão muito escassas em recursos humanos qualificados, pode ser outro instrumento fundamental para a competitividade e para o processo. Ou seja, o consultor não é um quadro permanente da empresa, pode ajudar num processo de transição, mas na grande luta diária, na maratona diária que é levar uma empresa ao sucesso, são necessários quadros formados, competentes e que se envolvam na equipa para conseguir, a médio e longo prazo, atingir os objetivos que foram propostos ou que foram estudados pelo consultor. E, portanto, há aqui um conjunto de investimentos associados que são, fundamentalmente, em fatores não produtivos, digamos assim, que têm um relevo fundamental para a competitividade das empresas nos próximos tempos. Portanto, nesse aspecto, o apoio à criação de emprego e o financiamento de fundo de maneio são outros aspectos relevantes nestas coisas. Ou seja, nós aqui não estamos a dizer manter o emprego, nós estamos a dizer criar emprego. E criar emprego com valor e criar emprego para o futuro. Ou seja, os programas de emergência são umas coisas, o programa de revitalização é outra. E nós estamos a olhar para o futuro, não vamos ficar a lamber as feridas, vamos avançar para conseguir garantir que as nossas empresas têm futuro e o nosso país tem futuro. Ora bem. Finalmente, há outro aspecto que me parece extremamente importante, que é a inovação, as startups, etc. Nós estamos a ver, neste momento, a necessidade que a ciência, a tecnologia, a inovação, a investigação e desenvolvimento têm na sociedade. Não esperávamos por este, digamos, ciclone que nos abalou a todos. Mas, de facto, Portugal até tem dado algumas cartas nesse sentido, ou seja, em termos de inovação. Portanto, eu diria que temos que dinamizar as novas iniciativas empresariais com elevado valor acrescentado, temos de investir nas capitais de risco e nos business angels, que são os instrumentos adequados para fazer esse tipo de apoio, mas também pensar em investir em projetos mobilizadores de tecnologia e tentar criar consórcios que possam resolver isso. Neste momento, mais ou menos, está definido um para o Covid-19, mas penso que podemos alargar a muito mais áreas e muito mais temas. Por outro lado, há uma coisa que me preocupa fortemente, que é a questão dos bolseiros contratados nas universidades. Eu creio que há ali um poder criativo e um poder de criação de riqueza e de inovação fundamental.
é preciso apoiá-los na fase em que eles têm um projeto, desenvolvem o projeto e depois vão torná-lo uma empresa, digamos, empresarializá-lo. E, portanto, esse é um aspecto que também me parece extremamente importante que seja atacado e seja proposto neste novo programa. Bem, isto é para aqui. Portanto, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de uma coisa de 500 milhões de euros. Não é propriamente um valor enorme. Nós estamos a falar de pequenos projetos que são estratégicos, mas são cirúrgicos também. Estamos a falar para as pequenas empresas, projetos até 50 mil euros. Estamos a falar para projetos de modernização empresarial de 250 mil euros por empresa. Ou seja, estamos a falar de projetos relativamente pequenos com grande potencial de reprodução. E, portanto, digamos que não é nada de super extraordinário que se lance um programa destes, que claramente será limitado no tempo e, portanto, a nossa ideia seria que fosse um programa de ataque rápido à situação, com candidaturas já em setembro, que durasse, digamos, em termos de abertura destas candidaturas, cerca de 1 ano e meio, e que pudesse ter despesas desde 1 de julho de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Portanto, um programa curto, incisivo, voltado para a transformação competitiva das empresas. Não pretendemos, nem pensamos que possamos chegar a todas, mas aqui também é a posição dos consultores de dinamizar o mercado para que isso aconteça. E, portanto, basicamente, é esta a nossa proposta, é esta a nossa maneira de atuar e que muito gostaríamos de contar com a vossa colaboração, a vossa crítica e a vossa sugestão para melhorarmos tudo isto que acabamos de expor aqui hoje. Muito obrigado a todos, ficamos a aguardar as vossas perguntas.